Fala galera, beleza? Vamos começar aqui então com o capítulo 5, lá de Química 2, tá? Lembrando que agora com o livro 2, galera, eu vou ficar dividindo uma aula para Química 1, uma aula para Química 2 e assim por diante, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro capítulo, que se chama Misturas de Soluções sem Reações. Lembrando, galera, que a gente já viu lá no livro 1, a gente já viu as misturas das soluções. A gente já viu a diluição, a gente já viu a gente já viu a concentração, a gente já viu a diluição, tá? E agora a gente vai ver as misturas dessas soluções. O que seria misturas, galera? Seria a união de substâncias, beleza? Então eu tenho ali uma solução misturada com uma outra solução, né? No caso aí, se eu estou misturando duas soluções ou mais, dá o nome de mistura, propriamente dito, tá bom? Então aqui a gente vai se privar a misturas que não têm reação, tá? Parece uma coisa assim absurda de se ver, né, quando a gente fala de misturas, mas não é tão absurdo assim, galera. É bem mais tranquilo como a gente é bem mais tranquilo, beleza? Desculpa. Vamos lá. Quando dois solutos diferentes entram em contato, existe a possibilidade de haver ou não uma reação. Para saber se haverá ou não reação, basta conhecer os solutos de cada solução que está sendo misturada. Se eles apresentarem o mesmo cátion, tá? Ou o mesmo ânion, beleza? Não haverá reação química. Caso contrário, haverá. Beleza? Veja algumas combinações. Então aqui eu coloquei algumas combinações. Então temos aqui o cloreto de sódio reagindo com sulfato de sódio, tá? Verifica que é o mesmo cátion, beleza? É o mesmo cátion. Se ele é o mesmo cátion, não haverá reação. Então essa fórmula que a gente vai aprender hoje vai servir para ser utilizada aqui, tá? Na segunda, repara que eu tenho o hidrogênio e tenho o sódio, né? E aqui eu tenho o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, tá? Você repara que o hidrogênio do ácido e o sódio da base, né? Eles são cátions diferentes, beleza? Cátions, galera, que tem aquele sinalzinho positivo, né? Lembra que perde elétrons, tá bom? Então tem cátions diferentes. Também tem ânions diferentes, repara, tá? O cloro é diferente do ânion de hidroxila, tá? São ânions diferentes. Então, essa conta que a gente vai aprender hoje, essa fórmula, não vai servir para esse indivíduo, tá? Outro exemplo, eu tenho o brometo de cálcio, brometo de potássio, desculpa, e tenho esse brometo de ferro aqui, tá? Repara que ela não vai haver reação. Por quê? Eles têm o mesmo ânion, beleza? Eles têm o mesmo ânion, tá? E diferente o cátion, tá? Embaixo eu tenho aqui o nitrato nitrato de ouro, tá? E tenho o sulfato de cálcio, tá? Então tenho esses dois. Repara que ele haverá reação porque apresentam cátions, beleza? E apresentam ânions diferentes, tá bom? Então vamos agora entrar no exemplo, tá? Falei muito teórico, agora a gente vai colocar em prática. Supostamente, galera, eu tenho um copo, tá? Eu tenho uma solução. Essa primeira solução aqui que eu faço, tá? Essa primeira, essa é a segunda e essa daqui é o resultado, tá bom? Show? Vou botar aqui em cima, resultado da mistura, tá bom? Então vamos lá. Na minha primeira solução, eu coloquei cloreto de sódio
coloquei 1 litro, né, dessa solução de cloreto de sódio. Coloquei 1 litro dessa solução de cloreto de sódio. Solução de cloreto de sódio significa o quê? Eu adicionei água a tanto volume de água, a tantos gramas de soluto, né, que é o cloreto de sódio, tá? E aqui eu coloquei uma concentração de 40 gramas por litro, tá? Dentro desse primeiro copo. A massa desse primeiro copo é 40 gramas. Então quer dizer que a cada 1 litro tem-se 40 gramas de quê? De cloreto de sódio, beleza? No meu segundo copinho, eu fiz o seguinte, também coloquei 1 litro dessa solução de cloreto de sódio. Repara, é o mesmo cátion e o mesmo ânion. Então, não há reação, beleza? Não vai haver reação. Vamos lá. Eu coloquei 20 gramas desse cloreto de sódio aqui dentro. Coloquei 20 gramas de soluto, tá bom? E ficou numa concentração de 20 gramas por litro. Então, quer dizer que a cada 1 litro tem-se 20 gramas de cloreto de sódio. Show? Resultado. Se eu coloquei esses 2 copos em um terceiro copo, eu estou misturando esses 2 copos, beleza? Se eu misturar esses 2 copos aqui dentro, beleza? Se eu pegar esses 2 copos e misturar aqui dentro, como que vai ser a minha concentração? Qual é o número da minha concentração? Qual é o número da minha massa? Qual é o número do meu volume? Tá bom? Para isso, a gente vai fazer essa continha aqui, tá? Se eu peguei esses 2, deixa eu apagar só esse primeiro. Se eu peguei esses 2 volumes e misturei, se eu tenho 1 litro mais 1 litro, quantos litros vai ter no meu terceiro copo? 2 litros, beleza? Show até aqui? Beleza, vamos partir para a segunda parte, tá? Se, na verdade, eu coloquei 40 gramas em um lado e 20 gramas no outro copo, essas massas elas vão somar, beleza? Então, elas ficariam 40 gramas mais 20 gramas, que daria o valor de 60 gramas, beleza? Então, aqui dentro desse copo do resultado, daria uma massa de 60 gramas, num total de 2 litros, tá? E qual seria a concentração final, a concentração desse indivíduo aqui? Para isso, a gente vai usar essa formulazinha. Pedro, tem como fazer regra de 3? Tem, mas para facilitar a vida de vocês, é melhor que a gente faça pela fórmula, tá bom? A fórmula é o seguinte, não tem bicho de 7 cabeças. Concentração do copo 1 mais concentração do copo 2 mais a concentração do copo 3 mais a concentração do copo 4 e assim por diante, beleza? Como aqui eu só tenho 2 copos, né? Então vamos lá. Concentração do copo 1. Vamos verificar ele aqui. Ele tem 40 gramas por litro. Então, ó, 40 gramas por litro. Qual é o volume do primeiro copo? 40 gramas. Beleza? Foi até aqui? Mas, qual é a concentração do copo 2? 20 gramas. Qual é a massa... Desculpa, galera. Fiz um erro aqui. Então, qual é a concentração do copo 1? 40 gramas por litro, tá? Qual é o volume do copo 1? 1 litro, beleza? Mas, qual é a concentração do copo 2? 20 gramas, beleza? Por litro. Vezes, qual é o volume do copo 2? Também 1 litro. Tem mais algum outro copo somando? Não. Então, a gente bota igual a concentração final. Eu não sei, beleza? Vezes o volume final, que seria 2 litros, beleza? Então, vamos lá.
2CF é igual 40 vezes 1, 40, mais 20, correto? 20 vezes 1. Então, CF é igual a 60 gramas, beleza? CF é igual a 60 gramas dividido por 2. CF é igual a 30 gramas por litro. Essa daqui seria a resposta do resultado final. Qual é a concentração, tá, de cloreto de sódio dentro dessa solução final aqui? Seria 30 gramas por litro. Beleza? Show? Outra questão. Adicionando 2 litros de uma solução aquosa de X de concentração 1 mol por litro a 8 litros de uma solução aquosa de concentração 2 mols por litro do mesmo soluto, beleza? Vou deixar bem grande aqui, ó, do mesmo soluto. Se é o mesmo soluto, então eles não têm reação, beleza? Qual a concentração em mols por litro, tá? De uma solução obtida? Vamos lá. Primeiro vamos montar o desenho. Não é necessário montar, tá, galera? Mas vamos montar aqui um desenho só para vocês visualizarem. Então, no primeiro copinho, eu tenho que volume 1, eu tenho 2 litros, correto? E eu tenho aqui, no primeiro copinho, eu tenho a concentração, molaridade 1, tá? Eu tenho aqui 1 mol por litro. Aí, ele adicionou ao segundo copinho, como ele fala aqui, ó, a 8 litros. Volume 2 é igual a 8 litros. De uma solução aquosa de concentração, então dentro desse copinho 2, ele tem concentração de 2 mol por litro. Beleza? Do mesmo soluto. Qual é a concentração em mols por litro da solução obtida? Então, se eu pegar esses 2 copinhos, misturar num terceiro, beleza? Qual vai ser o volume final e qual vai ser a molaridade final? Bom, o volume final a gente já sabe, não é a soma, já que eu peguei esses 2 aqui e coloquei aqui dentro. Lembra disso? Então, eu vou ter que fazer o quê? Volume 1 somado com volume 2. Então, vai ser 8 mais 2, que é igual a 10 litros. Beleza? Então, a resposta daqui seria 10 litros. Agora, M1 com M2, eu poderia somar isso? Não, porque a quantidade de litros foi modificada. Então, a gente vai ter que utilizar a formulazinha, tá? Qual é a fórmula? M1 vezes V1 mais M2 vezes V2, que é igual a MF vezes VF. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro copo, eu tenho 1 mol por litro vezes 2 litros, mais 2 mols por litro vezes 8 litros. É igual a molaridade final vezes o volume final, que eu descobri que é 10 litros. Tá? Então, fica 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 8, 16, beleza? É igual a MF vezes 10. Vou isolar aqui, MF é igual a 18 dividido por 10. Então, aqui ficaria o valor de MF igual a 1,8 mols por litro. Então, é isso, galera. A concentração desse recipiente aqui,
A molaridade dele é de 1,8 mols por litro. Dentro de quantos litros que tem aqui dentro? Em 10 litros, beleza? Então, a cada litro que tem aqui dentro do recipiente, ele tem presença de 1,8 mols por litro. Então, galera, temos esse outro exemplo. Lembrando que eu estou fazendo algumas questões, galera, para a gente começar a forçar que vocês entendam, né, como que acontece essas contas, tá bom? Então vamos lá na terceira. Misturamos 300 ml de solução aquosa de H3PO4 com concentração de 0,5 mols por litro, tá? Aí eu misturei isso tudo com 150 ml de solução aquosa de H3PO4 de concentração 3,8 mols por litro. Qual é a molaridade da solução final em relação aos dois solutos? Repara, galera, que uma coisa não é o mesmo soluto, são solutos diferentes, beleza? Então aqui eu tenho H3PO4 e tenho K3PO4, são diferentes, são substâncias completamente diferentes, tá? Então vamos montar aqui o primeiro copinho, tá? Só para vocês entenderem. Então o primeiro copinho eu tenho aqui H3PO4, beleza? Então vou desenhar ele aqui, o H3PO4. Tá muito feinho esse copo, mas vamos lá. Então, no H3PO4, eu tenho o quê? Qual é o volume do H3PO4? Eu tenho 300 mililitros, tá? Qual é a concentração do H3PO4? 0,5 mol por litro, beleza? Eu misturei com outro indivíduo que se chama K3PO4. Beleza? O K3PO4 é o seguinte, ele tem o volume 2, deixa eu apagar aqui, volume 2. Qual é o volume? 150 mililitros. Qual é a concentração do volume do indivíduo 2 ali? 3 mols por litro. Então, molaridade 2 é igual a 3 mol por litro. Beleza? Depois que eu montei isso tudo, tá? É só para vocês conseguirem visualizar isso daqui. Então, o meu terceiro copo, tá? Vai ser a mistura desses dois, beleza? Então, para eu misturar esses dois, o meu volume final seria quanto? 300 mililitros mais 150 mililitros, beleza? Que vai dar o valor de 450 mililitros. Então, esse é o volume final. E a molaridade final? Quanto é que fica? Tá? Então, a gente vai ter que fazer a conta. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vai montar aquela formulazinha bonitinha, que é o quê? M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. Lembrando que se eu tiver mais copos, né, mais soluções misturadas, eu vou adicionando cada vez mais. Eu vou botar 3, 4, 5, 6, 7, vai depender do número, tá bom? Igual a MF vezes VF, tá bom? Então vamos lá. No primeiro, vamos voltar aqui do lado para vocês visualizarem aqui. E essa arte que a gente fez. Então, no primeiro copinho, temos aqui qual é a concentração? 0,5 vezes o volume do copo 1, que foi 300 mililitros. Mais, qual é a molaridade do copo 2? 3. Qual é o volume? 150. É igual a molaridade final vezes o volume final, que a gente achou que é 450, tá bom? Com isso, nessa fórmula a gente bota 0,50 vezes 300, que vai dar 150, mais 450 é igual a MF, vezes 450, beleza? MF é igual
a 150 mais 450, que vai dar 600, e o valor da molaridade final você divide pelo valor de 450, que vai dar 1,33 o quê? Mol por litro, tá? Então essa daqui seria a resposta da molaridade, tá? Final do conteúdo, beleza? Agora, nessa questão aqui, galera, ela é bem interessante, porque olha só, essa questão vai falar o seguinte: considere a mistura de 3 litros de uma solução aquosa de concentração 2 mols por litro de nitrato ferroso, que está ali, com 7 litros de uma solução aquosa de 1 mol por litro de nitrato de potássio. Tá? Vocês viram que os solutos são completamente diferentes, beleza? Considere ainda que não houve variação de volume na preparação da mistura, ou seja, o volume não foi variado nessa preparação. Vamos verificar agora. Vou botar aqui, ó, resultado, tá bom? Então aqui eu tenho o nitrato ferroso e tenho aqui o nitrato de potássio, tá? Vamos verificar agora a quantidade de volumes e de molaridade. Então considere a mistura de 3 litros de uma solução aquosa de concentração de 2 mols por litro de quem? De nitrato ferroso. Então vamos lá, volume 1 é igual a 3 litros. Temos aqui então a molaridade 1, que é do nitrato ferroso. Eu tenho 2 mol por litro. Com 7 litros de solução aquosa de molaridade 1 mol por litro de nitrato de potássio. Considere que ainda não houve variação. Tá. O volume final, qual é? 7 mais 2, que é igual... mais 2 não, 7 mais 3. Tá? Que é igual a 10 litros, beleza? Que é igual a 10 litros, tá bom? Com isso, qual é a molaridade final? Qual é a molaridade final de potássio, tá? Que é a do cátion. E qual é a molaridade final do ânion, que é do nitrato, beleza? Qual é a molaridade final de cada um desses integrantes da reação? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá começar então, galera. Como tudo isso aqui está em solução aquosa, é sinal de que esse nitrato ferroso, ele se dissociou. Então, vamos montar ela aqui, ó. Beleza? Já que ele está em solução aquosa, o que aconteceu com eles? Eles se dissociaram. 2 mais, por causa desse 2, vem para o ferro. E o do ferro, esse 1zinho do ferro, vai subir para o NO, tá? Que é o nitrato. Então aqui ficaria menos. Beleza? Agora, galera, a gente tem que balancear isso daqui, que isso aqui não tá balanceado. Bacana, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Balancear. Como que eu faço isso, Pedro? Eu esqueci como que se balanceia. Então eu tenho, primeiro, eu tenho os metais, depois os ametais, e assim vai. Então eu estou usando a dica do macho. Para quem não se recorda, começo com metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Metal, eu tenho ferro. Ferro só tem um ferro. Beleza, vou pular agora para o ametal. O ametal aqui é o nitrogênio. Desse lado aqui eu tenho 2 vezes 1, ou seja, eu tenho 2 nitrogênios. Então, automaticamente eu coloco 2 aqui. Agora vamos verificar o oxigênio. Eu tenho 6 oxigênio desse lado e do outro também tenho 6. Tá balanceado, Pedro?
Está balanceado. Então, vamos verificar agora uma coisa. Desse lado aqui, galera, então, diante do texto, qual é a molaridade dele? Tá? A molaridade dele daqui, tá? A molaridade dele aqui é de 2 mol por litro, beleza? E qual seria a molaridade do nitrato, que é referente à questão A, tá, galera? Qual é a molaridade do nitrato? A gente vai fazer o seguinte, então temos aqui, vou botar um aqui em cima, que só tem 1 mol disso daqui, e aqui qual seria, tá? Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. M1 aqui, beleza? Qual seria? Regra de 3, 1 mol desse indivíduo aqui em cima produziu 2 mol do nitrato. 2 mol por litro, não é isso que é igual à concentração? Qual vai ser a molaridade do outro lado? Tá? Qual aqui vai ser a molaridade? Então, X é igual a 4 mol por litro. Então, a concentração do nitrato é 4 mol por litro, tá bom? Com isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer agora do nitrato de potássio. Então, já que está em solução aquosa, o nitrato de potássio vai ser dissociado e vai gerar K+, beleza? Mais o nitrato aqui bonitinho, que é menos, beleza? Preciso balancear, galera? Não, porque está todo mundo igual, tá? 1 potássio, 1 nitrogênio e 3 oxigênio. Está todo mundo normalzinho. Qual é a concentração do nitrato de potássio? A concentração está aqui, ó. Então, é 1 mol por litro, beleza? Deixa eu apagar aqui, 1 mol por litro. E agora eu quero saber a concentração do potássio, que é referente à questão B, beleza? Mas não estou misturando ainda, tá, galera? Só quero que vocês entendam isso daqui. Então, aqui eu tenho X mol por litro, tá? No caso aqui, ficaria 1 e 1, então 1 mol produz 1 mol de potássio, beleza? E 1 mol por litro, que é a concentração do nitrato de potássio, vai gerar quanto? X mol por litro. X é igual a 1 mol por litro. Precisava de conta? Não precisava, mas a gente acabou descobrindo já isso daqui. Vamos agora colocar na formulazinha bonitinha, tá? Então, essa fórmula ficaria assim. Novamente, vou botar uma seta aqui, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 é igual a MF vezes VF. Beleza? Dessa forma que a gente vai fazer. M1 a gente sabe? Sabe. Quanto que a gente descobriu aqui? 4 vezes... Qual é o volume? 3 litros. Mais qual é a molaridade da solução 2, né? 1 mol, vezes 7 litros, não é isso? Qual é a molaridade final? A gente não sabe, mas, contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que tem 10 litros no final, tá bom? Então, MF é igual, vou botar 10 aqui logo aqui embaixo, que a gente já sabe que vai dividir, beleza? Então, temos 4 vezes 3, 12, não é isso? Mais 7. MF é igual a 12 mais 7, a 19, dividido por 10. MF é igual a 1,9 mol por litro. Essa seria a resposta referente à questão A,
tá? O que a gente descobriu aqui foi a molaridade final de nitrato. Beleza? Show? Seria isso daqui. Agora, para eu responder a questão B, a gente vai ter que observar somente o cátion. E vocês reparam que só existe cátion, né, de potássio só na solução, na segunda solução. Ou seja, a concentração em mols desse íon é igual à concentração de mols de sal de nitrato de potássio. Com isso, galera, a gente não vai incluir o nitrato, não vai incluir o nitrato, que é de cima, que ficaria dessa forma, botando em prática, tá? Então, MF, tá? Desculpa. Então, aqui eu tenho M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 é igual, novamente a conta, galera, MF vezes VF. Só que dessa vez, galera, eu não vou incluir o nitrato, beleza? O nitrato para mim agora vai ser zero de concentração, tá? Então, M1, que é referente ao nitrato, vai ser zero para mim. Então, ficaria 0 vezes 3 litros, que é referente à solução 1, que tem 3 litros, beleza? Mais M2, que é 1 mol por litro, que a gente achou ali. Lembra daqui, ó? 1 mol por litro, que agora eu quero fazer do potássio, tá, galera? Vezes o volume, que se chama, que é 7 litros. MF, eu não sei, beleza? Que é o que eu vou descobrir. Vezes o volume final, que a gente sabe que foi 10 litros. Com isso, eu tenho aqui 3 vezes nada, nada, beleza? Então, MF é igual a 0 mais 7, beleza? Então, tem aqui dividido por 10. MF é igual a 0,7 mol por litro, que é referente, tá? Que é referente a quem? A concentração de potássio, beleza? Aqui vou apagar esse aqui para ficar mais bonitinho. Então, esse daqui se remete à concentração do nitrato, beleza? E essa daqui é a concentração do potássio. Então, do nitrato é questão A, tá aqui, e a questão B tá aqui. Tá bom? Galera, o conteúdo foi esse, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode enviar para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar aí disponível, tá? Essa matéria, ela vai ser mais fácil quando você começa a fazer exercícios sobre ela, tá? Matemática, você não aprende na teoria e não aprende vendo. Matemática, você aprende praticando, beleza? Show? Não só matemática, mas como qualquer matéria. Você só aprende praticando, tá bom? Então, galera, até a próxima e valeu!